No caso da fibromialgia, o que acontece são pontos que a pessoa está sentindo, né? Então a gente precisa perguntar para ela onde mais acomete, onde mais se manifesta. Quando começou? Ela falou, há 3 anos. E por que eu pergunto isso? Para eu começar a jogar ela dentro daquele cenário antes do início dos sintomas. E aí eu perguntei, o que aconteceu pouco antes do início dos sintomas da fibromialgia? Aí ela contou a história do pai dela. E aí eu perguntei, por onde começou? Ela falou, começou aqui nessa região do pescoço. E eu falo, conta mais, conta mais. Aí depois foi descendo e ela me contou tudo. Depois os braços, aí depois quadril, também nas pernas. E aí de tempos em tempos tem um local que se manifesta mais. Por que que isso, como se essa dor andasse como ela me descreveu, né? Por que que acontece isso? Quando a pessoa tem um contato com algo que estava naquele cenário, se naquela época estava frio, era inverno, provavelmente, toda vez que ela estiver no ambiente frio, aciona esse mecanismo. E não é consciente, gente. Faz parte do cenário. E por que vem uma manifestação de dor? Então, o corpo, o que ele faz? Quando se sente impotente, para você parar de lutar com aquilo, né? Porque cada vez que você tenta resolver e não consegue, você se sente mais impotente. Então, o que o corpo faz para você parar de lutar? Ele diminui a função daquele órgão ou tecido, no caso aqui músculos, tendões, ligamentos, e aí causa dor. E quando ele faz isso, como se fosse de forma real, você para de ir para a luta. Porque diminuiu a função daquele órgão ou tecido, né? No caso músculos, tendões, ligamentos, diminuiu a função, então você para de lutar. Então, se você não luta, você não sofre. Você não se sente mais incapaz, você não se sente mais impotente, entendeu? É uma reação biológica que limita? Sim. É dolorosa? Muito. Mas graças a isso, você ganha tempo de sobrevivência porque não está mais lutando. Porque se estivesse lutando, estivesse tentando, o teu paciente estaria numa situação muito pior do que a queixa dele, que é de dor. E aí, como que a gente faz para corrigir isso? A gente precisa trazer ele para o agora, nosso paciente para o agora, para o tempo presente, e fazê-lo enxergar. Ele tem que narrar para nós o que é que hoje, no tempo presente, ele consegue, ele é capaz de trazer para a vida dele, onde ele se sente valorizado. O que é que ele conquistou, o que é que ele foi capaz de conquistar e não precisou ser de forma impactante, inesperada, mas que ele trouxe e ele se sente valorizado, ele se sente capaz por causa disso. E por que dá certo isso? O que isso tem a ver com a fibromialgia? Tudo. Sabe por quê? Porque é totalmente o contrário do que originou esse comportamento de dor no corpo dele. Então é por isso que aqui no cérebro dele reforça todo esse mecanismo, dá foco no que dá certo e para de dar foco naquilo que um dia não deu tão certo.